Então vamos lá. Então, pessoal, o tema da aula hoje é um assunto novo também, né, com relação à questão prática, técnica, vamos dizer assim. Nós vamos falar hoje de amplificador operacional, mas nós não vamos usar aquele simulador de protoboard que a gente utilizou nas duas últimas aulas. Hoje nós vamos utilizar uma outra ferramenta que é muito legal, talvez até bem mais aprimorada, que que é o Tinkercad, tá? Então, o Tinkercad é uma ferramenta, né? Ela é do Autodesk, é promovida pela Autodesk. Ela é gratuita, né? Ela é totalmente online, é um site. No Tinkercad, nós conseguimos desenvolver algumas práticas bem interessantes. Nós conseguimos desenvolver projetos em 3D, então é possível criar, né, design em 3D. Eu até criei um design aqui, ó, dois que eu criei. É possível criar aqui circuitos, tá? Que é a nossa principal demanda vai ser com circuitos. Então aqui eu já tenho alguns que eu já montei. A gente consegue montar circuitos que envolvam também, né, Arduino ou outro microcontrolador. A gente tem uma gama ali de componentes. Dependendo, né, a gente pode até abordar um pouco do Arduino, né, porque o pessoal da automação tem uma disciplina muito específica, né, para microcontrolador. Vocês não têm, né, não chega nesse nível de detalhe, mas a gente pode fazer algumas práticas que envolvam o Arduino. Tem aqui o bloco de código, isso aqui é novo, eu ainda não sei bem o que é o bloco de código. Vou até abrir aqui, mas eu acredito que seja alguma linguagem. Ah, eu lembrei o que é isso. O bloco de código ele está relacionado ao design também 3D. É como se fosse uma programação, né, para você desenvolver uma superfície 3D. Então, acho que não é muito nosso caso de usar, por enquanto. Voltando aqui ao Tinkercad. E lições, né, isso aqui só aparece para mim mesmo. Então, basicamente, né, nós temos a possibilidade de desenvolver objetos 3D, circuitos, né, e também quando a gente faz algum tipo de circuito que envolve, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos pegar algum aqui, ó, esse aqui. Esse tipo de circuito, né, que envolve o Arduino, nós temos aqui a possibilidade de trabalhar com código fonte aqui do microcontrolador, tá? Então nós temos aqui o código. Então nós podemos trabalhar, né, com código em formato de blocos, essa linguagem meio que de blocos, mas podemos trabalhar também com uma linguagem de texto, tá vendo? Que é a linguagem nativa aí, né, do Arduino, né, C. Então dá para trabalhar com as duas linguagens aí. Então vamos voltando aqui à tela inicial. Eu vou mostrar aqui alguns aspectos gerais, tá? Porque a ideia é que vocês façam hoje e da forma como a gente usa essa plataforma aqui, eu consigo acompanhar cada um de vocês. Que eu fico aqui como professor, né? Eu sou professor aqui do Tinkercad. Vocês podem ver que aqui vai aparecer class, para vocês não. Então eu criei aqui a turma, né? Se for ver, eu criei aqui uma turma, Laboratório 2. Eu até criei aqui uns apelidos aqui, ó. E aí daqui a pouco eu passo para vocês um link, vocês vão acessar um link e vocês digitam esse nome aqui, basicamente é o nome de vocês. Aí vocês vão ter acesso a exatamente esse ambiente. E aí o que vocês vão fazer, né? Vocês vão vir em circuitos, né? E criar um novo circuito. No caso de vocês não vai aparecer nenhum circuito pronto, porque talvez vocês nunca criaram. Então aqui esses cards vão estar vazios, tá? Eu vou criar um novo aqui para mostrar para vocês um pouco do ambiente e depois eu já passo para vocês o roteiro e vou tentar deixar que vocês tentem aprender aí por si só, montar, né, montar a proposta de prática para hoje. Então, aqui é muito parecido com aquele simuladorzinho, tá? Ele é bem didático. Os objetos que nós podemos usar estão aqui à direita. Vocês vão notar que aqui tem a parte de componentes básicos. A gente pode alterar aqui para todos. Aí a gente vai visualizar todos os componentes disponíveis.
Então, nós podemos ver aqui que tem a possibilidade de usar resistor, capacitor eletrolítico, diodo, diodo Zen e indutor, né? Elementos passivos. Temos aqui elementos de entrada, botão, potenciômetro, interruptor deslizante, um fotoresistor, fotodiodo, sensor de luz, sensor flexível, esse aqui é um sensor que mede força, né? Esse também. Esse flexível ele mede deformação, né? Sensor infravermelho, sensor de distância, sensor PIR, né? Esse aqui eu acho que é de presença, né? Inclinação, inclinômetro, temperatura, gás, temos teclado, chaves Deep Switch. Então, são vários dispositivos de entrada de informações, sensores e botões e chaves, né? Temos aqui como saída, né, LED, a gente vai usar muito LED. Temos LED RGB. Aí tem o NeoPixel, né, que é um display, né? Tem vários tipos de display diferentes. Temos motor CC, servo, temos microservo, motor com engrenagem, um piezo, né, que é um som. Podemos usar visor de 7 segmentos, que nós usamos na última prática, e um LCD. A parte de alimentação, nós temos bateria, né? Temos também baterias de vários tipos, né? Bateria moeda, bateria solar, tem até batata ou limão aqui, né? Para usar como bateria. Nós temos as placas de ensaios, então nós temos aqui 3 tipos de placas de ensaio, tem uma mini, uma pequena e uma grande, tá? Então vocês podem escolher, geralmente eu escolho essa pequena aqui, eu vou até clicar nela, e ela já aparece aqui para eu poder inserir ela. Aqui é muito mais avançado que a outra plataforma que a gente usou, né? Que como é um site, isso aqui é desenvolvido pela Autodesk, então isso aqui tem muito recurso, né? A gente pode dar zoom, então eu vou conseguir dar zoom aí, né, de uma forma para ficar bem fácil de vocês visualizarem. A gente pode tirar o zoom. Aqui ele mostra bem como que é, né, a interligação dos pinos, né, de um protoboard, como que eles são aqui tudo interligado na horizontal, né? Todos os furinhos aqui é o mesmo ponto de conexão elétrica. E aqui em cima também, ó. Geralmente onde a gente coloca o mais e o menos, né? E aqui as conexões já são na vertical, né? Então tem essa, ele já é um pouco mais animado, né? Tem umas animações, algumas informações visuais que ajudam. Aqui os microcontroladores, né? Então temos aqui o Arduino Uno. Entrou agora esse componente novo, que é o Microbit. Temos aqui instrumentos que nós vamos usar também bastante. Temos gerador de função para gerar ondas senoidais, quadradas, por aí vai. O osciloscópio, multímetro e uma fonte. A gente vai usar bastante a fonte. Até colocar a fonte aqui. E aqui alguns circuitos integrados. Ele não tem uma gama muito grande de circuitos integrados, mas tem alguns aqui que são muito bons. E o que a gente vai discutir hoje é justamente esse cara aqui, que é o amplificador operacional 741. Já vou colocar ele aqui na minha placa. Temos também, né, contador, optoacoplador. Temos os transistores, né, alguns transistores, NPN, PNP. Temos MOSFET, regulador de tensão. Temos acionamento, tá vendo? Tem CIs prontos, né, que é acionamento ponte H. Então tem alguns CIs aí, não são muitos, né? Aqui tem CIs de portas lógicas, igual a gente utilizou, né? Mas não tem muita opção. Por exemplo, porta OR, só tem o 7432, né? Porta OR de 2 entradas. Aqui só tem o 7408, que é ente de 2 entradas. Então, a gente não tem, eu acho que não tem como mudar, né? Para outro CI não, ó. Tá? Porta quad. Esse aqui eu acho que é porta, acho que esse aqui é de 4. Não sei se são 4, tem que verificar o código. São 4 entradas. E temos aqui, né, circuitos integrados que também a gente vai estudar mais para frente, né, que é flip-flop. Temos contador, né, 7493. Temos decodificador de 7 segmentos. Esse aqui é quase o que a gente fez na outra prática. Na prática, aquela prática que nós fizemos, ela é quase que implementada por esse circuito aqui. Então, esse circuito aqui, ele faz toda a função que a gente fez. Ele é um decodificador de 7 segmentos, ou seja, ele transforma o binário para um código 7 segmentos. Então, esse aqui é basicamente o que a gente fez na outra aula. E é isso, né? Então, tem aqui os componentes, não é difícil navegar, né, nos componentes aqui.
Temos aqui a nossa interface. Para fazer a ligação é bem simples também. Ó. A gente pode movimentar deixa eu cancelar aqui, o botão S que cancela. Podemos, né, movimentar os equipamentos. Então vou ligar aqui, ó, o vermelho aqui no mais, né? Vou mudar a cor do condutor. Ó. Posso mudar antes ou depois. Vou ligar aqui o preto, que é o negativo. Então, né, já estou aí com a fonte. Se eu quiser simular, né, só clicar aqui em iniciar a simulação. Na hora que inicia a simulação, ele já traz aqui, isso aqui é uma fonte ajustável, né? Eu determino a tensão, ele também tem um valor de corrente. Né? Não tem corrente porque não tá ocorrendo nada. Quando a gente usa resistores, né? Traz o resistor para cá, esse resistor de 1K, muitas vezes a gente não vai ligar o resistor desse jeito, tá, pessoal? Se você ligar o resistor desse jeito, está completamente errado, hein? Não façam isso. Por que está errado? Poxa, você está ligando um resistor, esse terminal 2 aqui está no mesmo, está curto-circuitado com o terminal 1. Né? A gente não pode ligar o resistor assim na vertical. Né? O resistor aí tem que ficar na horizontal. Não sei se vocês entenderam isso, tá, pessoal? É muito importante que vocês entendam como funciona o protoboard, pessoal. Qualquer dúvida, me pergunte mesmo. Como que funciona esse protoboard, tá? Então, por exemplo, não faz sentido nenhum eu colocar o resistor desse jeito. Não faz sentido, tá bom? Porque essa conexão elétrica aqui é a mesma conexão que essa. Ou seja, eu estou curto-circuitando o meu resistor. Se você fizer, até que você fizer assim, ó, até que ainda vai. Ó. Nesse caso aqui, até que não está tão errado fazer isso. Por quê? Essa conexão elétrica é isolada dessa. Então, tudo bem. O mais comum é a gente colocar ele aqui na horizontal. Então, como é que a gente gira ele? Tem aqui um botão, né, para girar. Ó. Deixa eu ver aqui onde que é. Aqui, ó. Tem um botãozinho aqui para girar, mas a gente pode apertar o teclado, né, com a letra R de rotacionar. Então, eu posso clicar aqui ou apertar o botão R aí do teclado. Então, ele rotaciona. Isso aqui é bem legal também, que ele traz o código de cores, né? É uma coisa que eu sempre penso aí no laboratório, que a gente identifique o código de cores, né? Então, o marrom é 1, o preto é 0, né? Então, 1, 0 forma o número 10. O vermelhinho aqui vale 2, tá? Então, é como se a terceira cor é um número de zeros, vamos dizer assim, que se adiciona. Tá? Então, é bem fácil a leitura aqui de um resistor, do código de cores, desde que você saiba, né, qual cor representa qual número. Então, por exemplo, o marrom representa o número 1, o preto representa o número 0, o vermelho representa o número 2. Só que como aqui é a terceira cor, né, do resistor, é a última cor aqui, né, ele é um resistor de 4 cores, 4 faixas, o que acontece? Esse aqui, ele não é, ele é um número de zeros, ou seja, em vez de eu ser o número 2, eu vou substituir esse 2 por 2 zeros. Tá? Então, me forma aqui um número 1000, né? Que é a mesma coisa que 1 kΩ. Tá? Então, vocês vão acostumando aí. Eu vou fazer outro exemplo aqui, ó, pra vocês acostumar. Se eu quiser mudar o valor do resistor, só digitar aqui. Ó. Então, vou colocar um resistor bem clássico aqui também, que é o de 33K. Né? Ele é 3 faixas laranja. Então, como é que funciona? Né? Como é que eu faço a leitura aqui dele? O laranja vale 3. Então, né, a segunda faixa laranja vale 3. E a terceira faixa laranja vale 3 zeros. Então, coloco 3 zeros. Então, deu o que aqui? 33 mil ohms, né? Que é a mesma coisa que 33K. Tá? Vocês vão acostumando aí. Depois na internet, né, aplicativo, ele traz aí as cores, né? As cores e você sabendo as cores, você já consegue com esse macetinho aí fazer a leitura dos resistor. Por que que é importante, pessoal? Porque quando eu entregar para quando a gente fizer aula no laboratório, eu vou entregar para vocês um pacote de resistor. Vocês vão estar com um monte de resistor. E o ideal é que vocês confiram o valor do resistor pela faixa, tá? E não fiquem medindo o resistor com um multímetro, tá? Isso não é bom. Se você ficar medindo o resistor com multímetro, né, ele pode ter algum problema, igual esse aqui, é um resistor de 33K.
Se ele tiver danificado, ele vai dar aqui, né, 10 mega ohm. Aí você vai medir ele com multímetro, você vai achar que ele tem 10 mega ohm. Por isso que a gente tem que conhecer as cores. Então você vai até medir, mas para conferir se ele está ok, né? Então você vai medir ele aqui. A gente pode usar. Aqui tem medidor, tá? Tem um multímetro aqui também, ó. Aqui tem os instrumentos. Onde tem os instrumentos tem um multímetro. Então eu posso ligar aqui no resistor e medir a resistência desse. Vou iniciar a simulação e vou clicar aqui na resistência. Ó. Então estou medindo a resistência, lá deu 33K, né? Mas assim, se ele tiver com algum defeito, ele vai dar uma resistência diferente, né? E se você não sabe as cores, você vai achar que ele está bom, você vai achar que ele está ok, que ele não tem defeito. Então por isso que é importante a gente conhecer as cores aí. Bom, acho que eu já comentei bastante do ambiente. Não sei se acho que já dá para vocês começarem a praticar. O que eu vou fazer e falar aqui agora é mais sobre a parte do roteiro de hoje. Eu vou passar aqui um link para vocês, mas eu vou abrir ele aqui. Só um minutinho. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês esse roteiro aqui. Então esse roteiro ele diz respeito ao amplificador operacional. O amplificador operacional é um dos componentes eletrônicos mais versáteis que existe, tá? No mundo analógico, vamos dizer assim. Né? Então, dentre os componentes analógicos, né, o amplificador operacional é um dos mais utilizados e um dos mais versáteis. Ele serve para muita coisa, tá? Toda vez, pessoal, que a gente estudar um equipamento, um componente, é importante que vocês entendam o que esse componente pode fornecer, tá bom? É importante que vocês entendam o que esse componente pode fornecer. Então, a gente vai estudar vários componentes. O que vocês têm que tirar de conclusão? O que cada componente pode fornecer de solução, tá? Por quê? Né, vou dar um exemplo lúdico aqui para vocês entenderem o que eu espero que vocês, né, o tipo de habilidade que eu espero que vocês tenham, né? Então a gente tem aqui na sala vários alunos, né? Vou até abrir aqui a listinha para ver quem está aqui. Então tem aqui o Lucas, o Leandro, o Jorge, o Hugo, a Isadora, o Eduardo, por aí vai. Então vamos lá, né? Vamos supor que o Lucas ele é um ótimo corredor. Fisicamente, ele corre rápido, né? O Leandro, né? Vamos supor que a característica física do Leandro seria força, tá? O Jorge seria, né, pliometria, ele salta alto, tá? O Hugo seria, por exemplo, raciocínio tático, né? Então, o que acontece? Cada pessoa teria uma característica, né? Cada pessoa tem uma característica diferente. E vamos supor que a gente fosse fazer um time de futebol, futebol americano, time de basquete, o que seja, né? Se eu fosse o técnico do time, o que eu ia ter que. Qual seria, né, a minha visão? O mais lógico, né? Seria o seguinte: eu alocar o meu time de acordo com o que cada um tem para oferecer. Então, por exemplo, se a posição exige velocidade, eu vou colocar o Lucas, porque ele é um corredor, né? Nossa, saí da aula. Deixa eu ver se eu saí da aula mesmo. Só voltei, cliquei no botão do mouse aqui sem querer. Então, voltando aqui, se eu fosse fazer uma estratégia para o nosso time, né, eu ia colocar cada pessoa na posição melhor possível. Então, né, o Lucas eu ia colocar na posição que precisasse de velocidade, né, igual eu comentei do Leandro, posição que precisasse de força, por aí vai. E aí, o que eu estou fazendo na essência, né? Eu conheço cada um de vocês, sei a característica de cada um, e aí eu estou usando a melhor característica de cada um para atingir um determinado objetivo, que é ganhar uma partida, ganhar um jogo, né? Pessoal, com eletrônica, né, é a mesma coisa. É muito parecido. Por exemplo, a gente vai estudar um amplificador operacional. O que vocês têm que aprender? Tudo que ele pode fornecer. As várias configurações que a gente pode
né, quando eu falo configurações, é a forma de alimentar ele, as várias formas de alimentar ele, e o que que essa forma de alimentar proporciona, tá? Então, se você já tem uma ideia do que o amplificador operacional faz, tudo bem. Vai chegar na próxima aula, eu vou mostrar para vocês um outro circuito integrado que é um astável monoestável, 555. Ele também faz duas funções bem legais. Vocês têm que entender que cada CI faz, né? Cada circuito integrado faz. Por quê? Vai chegar um determinado ponto que vocês vão ter um conhecimento razoável de alguns componentes. E aí eu vou chegar para vocês e falar assim, pessoal, eu preciso que vocês implementem um despertador digital, tá? Vocês vão projetar um despertador digital. Então, como você vai fazer isso? Você vai fazer isso usando os circuitos integrados para fazer, cada um faz uma função de tal forma com que eles combinados, né, implementem um despertador digital. Então, um relógio digital, né? Então, assim, o mais interessante é quando vocês chegam nesse nível, que aí vocês conseguem usar o componente de uma forma criativa. Vocês conseguem gerar vários outros circuitos, tá? Então é mais ou menos essa é a habilidade que eu espero de vocês, tá bom? Vocês chegar nesse nível, vocês vão estar muito bem servidos. E assim, isso é para eletrônica, né? Quando vocês forem para automação, é a mesma coisa, né? Linguagem de programação Ladder. A gente vai estudar a linguagem Ladder, mas vocês vão ver que tem várias instruções na linguagem Ladder, vários blocos, vários contatos, tem muito artifício, muitas ferramentas. Então eu vou mostrar para vocês como que cada uma funciona. Agora, na hora de bolar uma lógica, é esse conhecimento que vocês pegaram, né, de cada função, de cada elemento, que vai auxiliar você a desenvolver sua lógica. Então, isso vale, né, também para a questão do PLC, tá? Vale a mesma coisa, pessoal, para inversor de frequência. Você quer ser um bom técnico de acionamento elétrico, né? Ter uma boa noção de acionamento elétrico, o que você tem que conhecer? Você tem que conhecer um inversor. Você tem que ler o manual do inversor todinho. Você vai ver que o inversor, por exemplo, da Siemens, ele tem 10.000 parâmetros, ou seja, ele tem 10.000 funções, né, teoricamente, que ele faz. Ele tem 10.000 informações que você pode imputar a ele. E aí, nessas 10.000 informações, mais da metade são funções que ele faz. Ele pode te dar um relatório, ele pode desligar sozinho, ele pode fazer uma frenagem CC, ele pode fazer uma rampa diferenciada, ele pode evitar alguma frequência de ressonância. Então, vocês só vão ter essa noção se vocês entenderem tudo que o equipamento oferece. Aí, na hora que acontece algum problema, vocês têm noção do que o potencial do equipamento, né? Não é que vocês têm que decorar tudo que o equipamento faz, mas vocês vão ter uma noção do potencial dele, e aí vocês vão recorrer, logicamente, ao manual, né? Para verificar qual parâmetro que você pode utilizar para resolver um problema, tá? Então, assim, vocês têm que ter essa noção, né, de aprender, conhecer as ferramentas, mas também de saber usá-las para resolver um problema ou para criar um projeto, tá? Essa habilidade de usar a criatividade, né, que é talvez a mais difícil, é a mais difícil, mas é muito necessário que vocês conheçam primeiro, né? Não tem como você, né, programar uma coisa em LED sem você conhecer os elementos, né? Não tem como a gente desenvolver um circuito eletrônico sem a gente conhecer os circuitos integrados e a função deles, tá bom? Então, eu penso assim muito dessa forma, tá, pessoal? É a forma como que eu consigo usar a criatividade para criar coisas ou para resolver problemas, tá bom? Então, assim, para inversor vai ser isso, né? Para aquela disciplina que a gente viu de proteção, né? Relé de proteção hoje, né? Os digitais, tem também várias funções, várias funções. Então, vocês têm que conhecer, é ler o manual, basicamente, né? Então, às vezes, a solução do seu problema está no alcance, bem na sua frente, mas você, às vezes, não sabe, porque você não conhece o equipamento, né? Não conhece a linguagem de programação a fundo, não conhece os equipamentos eletrônicos. Então, assim,
A gente tem que se buscar conhecer, né? De certa forma, de alguma forma, vocês têm que ir entendendo o potencial de cada equipamento, componente, para quando precisar, vocês conseguirem, poxa, acho que o amplificador operacional pode ser que resolva esse problema. Então, vocês vão estudar um pouquinho mais, né? Relembrar, e aí vocês conseguem, talvez, resolver um problema usando o amplificador operacional, tá bom? É muito difícil chegar nesse nível, pessoal. Quando eu fiz as aulas práticas com outras turmas, geralmente não chega mais para o fim do curso. Eu chego na sala e falo assim, pessoal, vamos implementar tal circuito. E deixo todos os componentes eletrônicos à disposição. Aí que a gente vê que o pessoal trava. Mas por quê? Vocês não pegaram a função do equipamento, do componente. E aí vocês não conseguem nem sair do zero ali, porque vocês dão um branco, né? Então vamos lá, né? Vamos tentar focar aqui na função do componente, né? E quando se trata de eletrônica, é muito importante a gente observar como ele é ligado, polarizado, vamos dizer assim. Isso faz toda a diferença. Então nós estamos falando aqui, né, do 741, é um amplificador operacional, tá? Ele geralmente é ele é comercializado em um chip, né, de 8 pinos, igual a gente está vendo aqui, ó. E aí tem essa pinagem aqui, tá? Dentro, né, do amplificador operacional, nós temos aqui uma portinha de menos. Nós chamamos isso aqui de entrada inversora, tá? O pino 2. O pino 3, ele é a entrada não inversora, tá bom? Nós temos aqui dois pinos que são relacionados à alimentação do componente, tá? Ou seja, o amplificador operacional ele é um elemento ativo, ele precisa de uma fonte de alimentação externa. A gente vai alimentar no pino 7 com uma tensão positiva e no pino 4 com uma tensão negativa ou uma tensão zero, tá? Ele suporta, né, dependendo, eu acho que o 741 ele vai suportar aqui até próximo de 20 volts, eu não lembro. A gente tem que ver no datasheet, né? Lembra aí que existe o datasheet. Se você tem dúvida, isso aqui eu tirei do datasheet, né? Mas limites de tensão, né? A gente vai ter tudo isso no datasheet. O 741, ele opera com várias tensões, não tem uma tensão fixa. Ele não é um circuito digital que trabalha com 0 ou 5 volts, igual o que a gente viu na aula passada. Ele é um circuito analógico. Então, aqui você pode injetar aqui 9 volts, 10 volts, né, 15 volts, 18 volts, do jeito que você quiser. Da mesma forma que aqui, ó, no menos, né, na alimentação negativa, você pode injetar também tensões negativas, né? Menos 10 volts, menos 12, menos 18 volts, menos 5 volts, tá? O que acontece? Quando você alimenta ele, a saída dele vai estar sempre dentro do range que você alimenta ele. Por exemplo, se eu estou alimentando ele com 10 volts, 0 volts, a saída dele no máximo chega a 10 volts. Ele não vai conseguir produzir uma saída maior do que a própria alimentação. Isso tem que ficar claro, tá? Então, se eu alimentar ele com 10 volts e aqui menos 10 volts, né? Ou seja, quando eu tenho uma tensão positiva e uma negativa, a gente fala que é uma fonte simétrica. Então, se eu alimentar ele com essa fonte simétrica, né, de mais 10 menos 10, que dá uma diferença de 20 volts, a saída dele vai ser limitada em mais 10 menos 10, tá? Então, que fique claro essa questão da alimentação dele e do sinal de saída. Bom, o pino de saída é o pino 6, tá? Nós temos aqui também o pino 1 e o pino 5. O pino 1 e o pino 5, eles geralmente, aquele é usado para ajuste de offset, tá? Ajuste de offset. Depois eu explico melhor o que seria o offset e, né, como proceder com o ajuste. O que nós vamos focar hoje é nessa forma aqui de polarização. Essa polarização chama polarização em malha aberta, consiste em a gente alimentar o amplificador operacional. A gente vai injetar aqui dois sinais de entrada. Um sinal na parte não inversora, um sinal na porta inversora, e vamos ter aqui um sinal de saída, tá? Quando o amplificador operacional trabalha dessa forma, a tensão de saída respeita essa forma, tá? Essa formulazinha aqui básica. Então vamos avaliar aqui rapidamente a fórmula. A fórmula é composta por um AV, esse AV é um ganho, tá? É um ganho. Na prática, o que eu sugiro para vocês?
Imagina que esse AV vale 10 mil, tá? 10 mil é o valor do AV, tá? Todo amplificador ele tem um ganho em malha aberta diferente, mas é um valor alto. Então, 10 mil é um valor que a gente pode considerar para efeito mais prático. Então, ele vai pegar 10 mil vezes. Ele vai pegar aqui o V+. O que é o V+? É a tensão na entrada não inversora. E ele vai subtrair da tensão na entrada inversora. Ou seja, ele vai pegar a diferença da tensão que tem aqui. Ó. Ele pega a tensão que está aqui no mais e subtrai da tensão que tem no menos, multiplica essa tensão por 10 mil. Entendeu? Então, vamos supor que eu tenho aqui ó, 3 volts, embaixo tem 2. O que ele vai fazer? 3 menos 2 dá 1 volt. 1 volt vezes 10 mil, 10 mil volts, né? E aí que entra, ó, ele vai dar 10 mil volts na saída? Não vai dar 10 mil volts na saída. Então, qual que é a tensão que ele vai dar na saída? A tensão de alimentação. É o máximo que ele consegue chegar. Tranquilos? Entenderam aí por que ele não vai dar 10 mil volts? Se eu alimentei ele com 5 volts, a saída vai ser 5. Se eu alimentei ele com 20 volts, a saída vai ser 20 volts. Então, depende da alimentação, tá? A saída dele é limitada pelos valores de alimentação dele. Tranquilo? Ele não vai, apesar do nome dele ser amplificador, né, operacional, né, dá a ideia que ele amplifica a tensão, ele amplifica, mas não mais do que o sinal aqui de alimentação dele, tá? O valor de tensão de alimentação. Outra coisa, quando ele opera dessa forma aqui, pessoal, quando ele trabalha em malha aberta, ele quase que não é um amplificador e ele quase não é analógico, tá? Quando ele trabalha em malha aberta, ele vai ser quase um dispositivo digital. Por quê? A gente vai ver que na maioria das vezes aqui, ou vai ter aqui a tensão máxima, ou vai ter aqui na saída a tensão mínima. É muito improvável e quase impossível você ter uma tensão intermediária com ele alimentado dessa forma, com ele polarizado dessa forma, em malha aberta, tá? Por quê? Né? Vamos pensar então aqui, ó. Se eu tiver 9,1 volt aqui e 9 volt aqui, 9,1 menos 9, 0,1 volts, né? Vezes 10 mil dá 1000 volts, ou seja, ele já vai para a tensão máxima. Então, né, a não ser que esses valores aqui sejam muito próximos, né, próximos mesmo em casas, né, com uma precisão de muitas casas decimais, ele vai dar aqui uma tensão meio termo, né, entre a tensão mínima e máxima, mas é praticamente impossível, tá? Na prática mesmo ele opera aqui quase que ou VCC ou, né, ou a tensão aqui negativa aqui de referência, que pode ser 0 volts ou uma tensão negativa. Tranquilo, pessoal? Então, ó, malha aberta, ele trabalha assim. Ele pega a tensão do mais, subtrai do menos, multiplica por 10 mil. Só isso. Essa é a tensão de saída. Claro que limitado aos valores de alimentação aqui. Então, é isso. Né? O primeiro passo, então, que eu queria, eu vou passar esse roteiro aqui para vocês, via link. A ideia é que vocês montem esse circuito aqui, ó. Esse circuito. Então, vamos dar um zoom aqui nesse circuito. Vocês vão montar ele lá naquele simulador, né, no Tinkercad. Bom, aqui tem um potenciômetro. Então, para quem não conhece, esse aqui é um potenciômetro. Então, lá no Tinkercad, o potenciômetro ele está aqui, né, ele é uma resistência variável. Aqui o potenciômetro. Ele tem 3 terminais, né, igual que está mostrando aqui. Ó, ele tem 3 terminais. Ó. Um terminal superior, um terminal inferior e um terminal do meio. Tá? A alimentação, né? Tem aqui o 741, o LED, eu acho que está tranquilo, né? Para vocês montarem isso aí. Vou deixar vocês montarem, mas o que acontece? Eu preciso agora, queria saber quem que vai montar agora, só para me explicar para vocês aqui é o seguinte. Peraí. Essa plataforma aqui essa plataforma eu consigo cadastrar vocês aqui na plataforma para que vocês nem tenham que fazer login, nem precisam de um e-mail, entendeu? Depois vocês podem criar uma conta aqui, né, no
no Tinkercard, aí vocês vão ter um acesso mais direto. Mas eu estou compartilhando aqui o link, né? Vocês vão clicar nesse link. Na hora que vocês clicarem nesse link aí, vocês vão cair nessa tela aqui, ó. Nessa tela aqui, ó. Nessa tela aqui. Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão ir para a minha aula. Só que vai pedir para vocês aí um, um nome, entendeu? Um nome. Então eu preciso que vocês me falam aí um nome. Eu cadastrei alguns alunos aqui, eu tenho que cadastrar. Eu tenho que cadastrar aqui os alunos. Deixa eu entrar aqui na turma. Eu até cadastrei alguns aqui, ó. Cadastrei o Hugo, o Jorge, o Leandro e o Lucas. Tem mais alguém que queira fazer agora e queira que eu já cadastre aqui? Que vocês fazendo dessa forma, eu consigo entrar aqui e ajudar vocês. Eu consigo entrar na montagem de vocês, sabe? Então, vou colocar aqui o Rodrigo. Aí o apelido ó, é Rodrigo mesmo. Então, Rodrigo. Então, tá aqui o Rodrigo já. Alguém mais que vai fazer isso? Vai usar. Trick. Pessoal, queria discutir uma coisa aqui com vocês. Eu vou ter que fazer uma enquete com vocês aí sobre quem faria aula presencial, mesmo que né, eventualmente possa ir, e quem não faria de forma nenhuma presencial. Preciso muito dessa informação, pelo menos ter uma, talvez, só para me planejar as aulas práticas, entendeu? O Jorge, já inseri aqui o Jorge, agora o aluno. Pessoal, se pedir o apelido, eu acho que é o nome de vocês minúsculo aí, não tem como colocar maiúsculo. Acho que dá para ver que quem entrou, né? O Jorge, o Rodrigo, o Leandro, parece que eles já estão online aqui. Aí, pessoal, eu vou mandar no grupo de vocês lá um formulário mesmo, fazer um formulário no Google para coletar um nome e para vocês definir uma opção com relação a essas aulas de laboratório, tá bom? Se vocês fariam presencial ou não. E tem um outro ponto de aula presencial que a gente tinha que discutir, seria o seguinte, por exemplo, vamos pegar o dia de hoje, né? Se hoje a aula fosse presencial, eu estaria na FASAR. Como que vocês iriam fazer com o primeiro horário? Entendeu? Uma coisa que a gente tem que pensar. Eu vou até, de alguma forma, estudar a possibilidade de deixar laboratório 2 e 3 no mesmo dia. Eu vou tentar, sabe? Seria o ideal, porque aí vocês iriam para FASAR, já faziam as duas práticas, de laboratório 3 e 2. Mas se o horário não for possível de mudar, vai acontecer justamente isso, de vocês talvez terem que assistir os dois primeiros horários na FASAR, para fazer prática nos dois últimos, considerando o dia de hoje, ou então, né, quem é de Lafayette, por exemplo, iria né, mais nos dois últimos horários para FASAR, faria os dois primeiros em casa, e os dois últimos seguiria para FASAR, porque daria tempo né, para deslocar. Mas é uma logística que a gente tem que pensar aí, tá bom? Então, como hoje é orientação de TCC, talvez seria interessante vocês irem fazer o TCC lá na FASAR, né? A gente deixa o laboratório aberto e deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa o laboratório aberto e aí vocês vão fazendo, né, faz a aula por lá mesmo. Pessoal, eu coloquei aqui, ó, o datasheet, né, a pinagem e o circuito, né? Vocês vão precisar dos dois aí para fazer a montagem, né?
Carlos, Oi. o nome do aplicativo aí é o simulador de photoboard, né? Não, esse aqui é outro. Esse aqui é como se fosse um site. Eu nem sei se tem aplicativo. Se bobear, tem Como? aplicativo. Chama Tinkercard. Eu vou anotar o nome aqui no chat. Aqui. Tá, beleza, obrigado. Você iria acessar agora ou você só vai. Ou você só queria o nome mesmo, ô Lucas? Não, eu ia acessar. Então, aí é melhor você clicar no link que eu mandei aqui, ó. Esse link aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se consigo copiar ele aqui. Só clicar no link que você já cai direto aí no site. Beleza, obrigado. Aí você vai digitar Lucas Fernandes. Ele vai te pedir um nome. Patrick Jovem. É só o Lucas Fernandes, tem ponto? Deixa eu verificar aqui, ó. Tá assim, ó. Lucas Fernandes, é tudo minúsculo. Tá, E beleza. tem um espaço aqui entre o. Aqui dá para ver aqui, ó. Vocês. Eu não sei se vocês. Parece que vocês todos acessaram aí. Se tiver mais alguém que queira acessar. Eu não sei se isso aqui tem aplicativo. Ô Zé Carlos, Oi. você podia mostrar como que você conseguiu chegar lá naquela página lá? Porque aqui pra mim tá aparecendo lições, eu aperto aqui, vem um projeto pronto, aí fica mandando passar pra lá e pra cá. Isso é. Você não clica em lições, não. Você vai voltar na página inicial. Deixa eu tentar simular aqui. Eu também acho que eu entrei no lugar errado aqui. Tá aparecendo estrela, cilindro. Não tá- Eu entrei nesse criar novo design aí, né? Não? Então, vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão cair aqui, vocês vão em circuitos e criar um novo circuito. Ah, tá. Não, beleza. Aí sim vocês vão cair na tela aí de montagem aí, ó. Pessoal, algumas. Eu vou falando aqui, tá? Mas qualquer dúvida pode me interromper e vou dando tempo aí para quem estiver fazendo. Só para a gente também ir esquematizando essa questão do retorno, tá? Das aulas. Principalmente as de laboratório, né? Que é a prioridade. Pessoal, é o seguinte: se tiver o retorno das aulas de laboratório de forma prática, o que vai acontecer? Eu praticamente eu talvez não vou conseguir ficar online, né? Porque no horário da aula eu vou estar lá na Fazar, no laboratório, com quem estiver lá, né? E muito provavelmente a gente vai dividir a turma mesmo, né? Tem que dividir. Talvez a gente vai atender 10 alunos presencialmente. No máximo, 10. Eu acredito que 10 já vai dar para atender metade da turma, sabe? Então, eu vou estar lá com 10 alunos. Os outros 10, vamos dizer assim, né, considerando que a turma tem 20. Os outros 10, a minha proposta é deixar uma atividade para vocês fazerem. E essa atividade vai ser justamente com esses
com essas ferramentas, tá? E aí vocês iriam fazer a atividade e me entregar. Vocês não iriam conseguir tirar muitas dúvidas, né? Isso é um ponto de problema. Quem está em casa ia ficar um pouco sem contato comigo, né? Então isso é um ponto que a gente tem que pensar. E aí na outra aula a gente faz uma troca, ou a gente troca a cada semana, né? Então talvez durante a semana vai uma turma, né? Uma metade, a turma A, e na outra semana vai a turma B, né? A gente faz e vai fazendo essa troca, né? Pois bem, só que tem um detalhe, né? Pode ser que tenha alguém aí de você, pode ser que tenha alguns de vocês que não vão optar por fazer esse rodízio de aula prática, aula remota. Vai fazer só aula remota. Aí para esse aluno, eu vou ter que pensar como que vai ser o andamento dessas atividades para ele, né? Porque pode ser que esse aluno fique até mais adiantado, né? Porque ele sempre vai fazer as atividades remotas. Eu tenho que pensar sobre isso, mas por isso que eu preciso depois fazer um mapeamento entre vocês aí sobre quem faria presencial ou quem não faria de hipótese nenhuma presencial, porque não iria mesmo. Então eu vou fazer um formulário e pedir para vocês preencherem lá no grupo lá, tá bom? E vou tentar obter a resposta de todos. E é importante também que eu vou mapear também quem tem acesso a um computador, né? Pelo menos para rodar essas plataformas que a gente está utilizando, que eu também preciso ter essa informação, tá bom? Então, se alguém não tiver computador, aí eu vou ter que elaborar outro tipo de atividade que não dependa de computador, né? Se a pessoa só tiver celular, então eu vou ter que passar um outro tipo de atividade que dependa só do celular. Então, eu preciso dessas informações para me planejar e atendê-los. Aí, ok, Isadora, você eu já tenho mapeado mesmo. Até então, para mim é só a Isadora que vai fazer 100% remoto. Para mim, pelo que a gente conversou da última vez, eu entendi que seria só a Isadora 100% remota. Os outros todos teriam aí a possibilidade de fazer alguma aula presencial. Aí, se tiver alguém aí que é só remoto mesmo, aí pode me informar de uma vez. Ah, o Lucas, eu acho que eu não te cadastrei aqui. Espera aí que eu tenho que cadastrar o seu nome aqui, entendeu? Vou colocar aqui, ó, Lucas Gonçalves. Aí o seu negócio vai ser Lucas Gonçalves. Aí você pode tentar de novo. Você pode tentar novamente. Lucas Henrique Eduardo. Tá bom, peraí. Deixa eu cadastrar aqui vocês. Lucas Henrique. Lucas Henrique. Ok. Eduardo. Ok. Então foi aí o Eduardo, o Lucas Henrique e o Lucas Gonçalves. Vocês já podem tentar entrar novamente. Na hora que vocês entrarem, vocês vão cair nessa tela aqui, ó. Vocês vão cair nessa tela, acho que é nessa. Vocês vão vir aqui em circuitos e criar novo circuito. Esse é o procedimento. Vou cadastrar os outros alunos aqui, né? Cadastrar a Juliane, que já fica pronto.
Ok. Não sei se faltou alguém aqui. Rojane. Pessoal, se alguém tiver dúvida, eu consigo ver a montagem de vocês aí. Pelo meu acesso. Vamos ver Ô, Zé, alguma. Sim, pode falar. essa resistência aí, como que ela tá, a simbologia dela lá no link? A resistência aí de 100K, qual que é a simbologia dela? Porque eu não achei isso aí. Você vai usar esse aqui, ó. Esse aqui é um potenciômetro. Não, beleza, tranquilo. Eu só Tranquilo? queria. Beleza, beleza. Eu já estou vendo aqui vi aqui o da Isadora, vamos ver aqui o do Jorge aqui. O Jorge já fez bastante coisa, né? Ô Zé Carlos, Oi. as minhas dúvidas é o seguinte, a parte do terra, eu posso colocar no terminal negativo? Isso mesmo. É o negativo. Ok. E esse Exatamente. resistor de 6K2 aqui, como é que eu coloco? É boa pergunta. 6K2 é o seguinte, esse nome, né, 6K2 ou pode ser 4K7 também, é 6.200 ohms, entendeu? Ah, tá. E aqui é 4.700. Então é muito comum, por exemplo, se o resistor, o valor dele é 1.200 ohms, é muito comum a gente falar 1K2. Isso é até bom vocês perguntar, porque quando vocês forem na loja, né, comprar resistor, aí você chega lá e fala assim, ó, me dá um resistor de 1.200 ohms, né? Aí pode ser que o vendedor responda assim, 1K2, aí vocês vão confirmar, né? 1K2. Então, 6K2 são 6.200 ohms, né? Ou 6,2 kilo-ohms, né? Tanto faz. E esse resistor de 4K7 aí, coloca ele aonde? Ah, não, isso aqui, sabe por quê? Ele estava aqui, na verdade. Estava em cima, sabe? Mas aí tanto faz, você pode usar o 4K7 ou o 6K2, não vai fazer diferença, senão. Ok. Isso aqui porque como é um roteiro prático, que a gente monta físico mesmo, vocês montam isso aqui lá no protoboard, aí depende dos resistores que eu tenho no laboratório, entendeu? Aí o projeto original era 6K2, como eu não tinha, eu substituí por 4K7, que são resistores que eu tenho no laboratório. O VCC aqui, pessoal, vocês podem definir uma tensão aí de 12 volts. Acho que 12 volts, né? Deixa eu ver. Pode ser 12 volts. Aqui está pedindo para você definir a tensão, né? Mas pode inserir aí 12 volts. Em relação ao LED, qual cor? O Alone, o LED, eu nem sei se dá para escolher a cor, nem lembro. Eu achei que só tinha um vermelho aí. Deixa eu verificar aqui. Tem o LED RGB, né? Que não é o RGB.
Você vai notar que o RGB ele tem 4 pinos, né? Deixa eu verificar aqui. Não sabe que dá para escolher a cor, não. Ah, dá para escolher a cor. Você pode escolher a cor que você quiser. Pode ser a cor que você quiser. Usou o vermelho que é clássico, né? LED vermelho. Aí, Alone, só para... Não sei se você viu aí, tem um LED aí que é o LED RGB. Aí o LED RGB ele é interessante. Na verdade, o LED RGB, né? Ele nada mais é que 3 LEDs juntos, né? Um LED vermelho, um LED azul e um LED verde juntos, né? Então, você consegue, com intensidades de tensões diferentes, você consegue criar, né, várias cores diferentes. São LED RGB. Ô, professor, esse acesso que a gente está tendo aí é só durante a aula ou depois a gente consegue acessar também? É Ou uma boa teria que pergunta, mas eu acredito que é uma boa pergunta. Mas eu acho que dá certo, sim. Dá para fazer fora do horário de aula também. Beleza. Eu vou tentar depois. Obrigada. Beleza. Eu salvei o link aqui também, vou tentar depois. Vocês querem que eu já comece fazendo? Como é que vocês querem? Eu já até fiz isso. O meu já está pronto aqui. Ô, Zé Carlos, dá uma olhadinha no meu lá, que o meu não acendeu o LED, não. Não fechou o curso também, não. É o Jorge que está falando, né? É ele mesmo. Então, Vamos o ver o do Jorge Jorge. só coloca fogo no circuito, né, Jorge? Isso aí que vocês não viram lá, né, no laboratório, né? Não sei Fechar se a curso não, porque é se comigo vocês mesmo. passaram por isso. Vamos lá. Vamos verificar aqui, Jorge. Estou abrindo aqui o seu projeto. Vamos simular aqui. Não deu curto não, porque tá com 12 volts aqui, tá tranquilo. Eu já achei o seu erro aqui. Eu já achei aqui, Jorge. Assim, não sei se é só ele, mas achei uma coisa aqui que... Achei um ponto aqui que está incorreto. O resto, deixa eu verificar aqui. O pino 4. Você não alimentou o SEI, não alimentou? Alimentou, né? Você ligou aqui por baixo, entendi. Pino 4, entendi. Eu achei um ponto só então aqui, Jorge. Ô Jorge, o seu ponto aqui, né, é a questão do LED. Porque o LED tem uma polaridade, né? Acho que no seu caso aí está invertido. Ok, eu vou tentar inverter ali. Só vou abrir aqui
Vou mostrar aqui o completo primeiro. Esse aqui foi o que eu fiz, ó. O que eu fiz aqui a mais? Eu coloquei aqui um multímetro, 2 multímetros, né? E aí eu estou medindo essas duas tensões aqui, ó. A tensão na porta não inversora e a tensão na porta inversora, tá? Então, quando eu simulo, eu tenho aqui o comparativo de tensão, tá vendo? Nas duas portas. Então, quando eu vario aqui o potenciômetro, então o que a gente observa? Se essa tensão aqui é maior que essa, o LED vai acender. Tá, lá, 3,23 menos 2,87 dá um valor positivo, então o LED acende. Agora, se essa tensão, né, for menor, ó, 2,70 com 2,88, o LED vai apagar. E se eu tentar deixar muito próximo, olha lá, pessoal, com 0,01 volts de diferença, já acende, ó. Já acende. Eu vou tentar fazer um ajuste muito fino aqui, mas 70, 88. Até é difícil fazer o ajuste aqui. Aqui já apagou, né? Então, o que acontece? Esse circuitinho aqui, ele é muito útil para fazer comparação, né? A essência do circuito aqui é o quê? Ele compara duas tensões. Se a tensão aqui for maior que a da direita, né? Ele dá um sinal lógico, né? Ele fala, ó, é maior. Né? Então, por exemplo, 2,7 é maior que 2,8? Não, é falso, né? Nível lógico zero, LED apagado. Se a tensão for maior, minimamente maior, 3,4 é maior que 2,87, é maior. Então, nível lógico 1. Né? Então, a tensão que está aqui, ó, agora é a tensão da fonte, 9 volts. Aqui eu usei até uma bateria, né, para alimentar aqui. Então, ele é um comparador. Tá? Um comparador nato. Para que serve um comparador? Pessoal, serve para muita coisa. Muita coisa. Para vocês terem ideia, se vocês têm um sensor, né, que mede temperatura, e esse sensor é analógico, você tem lá um sensor, o sensor só mede de forma analógica, ele te dá um sinal que vai de 0 a 10 volts. Só que você no PLC você não tem uma forma de ligar esse sinal analógico, você não tem um cartão de entrada analógica. Mas você quer detectar algum nível de temperatura. Por exemplo, vamos supor que o seu medidor de temperatura ele funciona de 0 a 100 graus, proporcionalmente 0 a 10 volts. Né? Ou seja, se tiver com 50 graus, ele vai enviar para você 5 volts. E aí vamos supor que você queira realmente detectar a temperatura de 5 volts. Né? Opa, se atingir 50 graus, eu tenho que acionar um alarme. Mas eu não tenho como ligar esse sinal no PLC, porque eu não tenho entrada analógica no PLC. Eu só tenho entrada digital. Mamão com açúcar. Bola um circuitinho igual a esse, né? Coloca 2 resistores iguais e faz uma comparação de sinal. Né? Ou seja, a gente está comparando aqui 2 valores analógicos. Ó. O resultado é um sinal digital, praticamente. Né? Você vai alimentar ele com 24 volts, você alimenta, e aí você vai ter como se fosse um termostato. Né? Passou de 50 graus, ele vai te dar nível lógico 1. Né? Vai te informar no PLC, opa, chegou a 50 graus. Então é um circuitinho muito bom, assim, né? Muito versátil esse circuitinho. Tanto é que a gente usou aqui o potenciômetro, mas assim, a gente poderia usar outros elementos aqui. Quer ver? Ó? A gente pode fazer umas modificações. A gente pode ver que aqui, ó, tem, por exemplo, fotorresistor, tá vendo? Fotorresistor é um elemento resistivo, né? Que varia de acordo com a luminosidade, né? Uma resistência que varia em função da luminosidade. Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso aqui deletar o potenciômetro, que aqui o potenciômetro é a resistência variável, né? Eu vou substituir o potenciômetro por por outra resistência variável. Essa aqui é variável em função do movimento mecânico, um ajuste mecânico que eu faço. Esse aqui, ele é variável em função da luz. Né? Então, se eu tirar aqui esse potenciômetro, né, e quiser encaixar aqui um LDR, né, eu vou precisar de um resistorzinho a mais. Né? Vamos colocar um resistor que é a mais. Esse LDR, eu não sei aqui a resistência dele.
mas vamos colocar um resistor aqui. E aí eu vou ligar aqui, né, ó, esse ponto aqui. Eu vou ligar aqui. Peraí. Pronto, eu vou simular isso aqui, vamos ver se funciona, né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui primeiro. Opa. Eu estou ligando ele no 0 volts. Eu vou ligar ele no VCC. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui diferente. Ó, vou ligar ele, colocar esse LDR aqui. Aqui é a porta, né? Ó, vou deletar essa porta. Vou ligar aqui nele. Aí de um lado eu coloco o VCC. Coloco esse resistor aqui, ó, na mesma perninha. Deixa eu dar um chega para lá nesse cabo aqui. E aqui eu coloco no terra. Vamos ver se funciona aqui, ó. Vou simular isso aqui. Bom, meu LED está aceso, né? Aqui, ó, eu não consegui uma variação muito grande de tensão, né? É por causa do meu valor do meu resistor aqui, ó. Vou aumentar o valor dele para 100K. Por que que não? Ok, 100K. Vamos ver aqui agora. 8.9 e 8.4. Não consegui uma variação boa ainda, né? E aqui está 2,88 fixo. Vamos fazer aqui diferente então. Vou fazer isso aqui. Fazer isso. Pegar um multímetro. Vamos medir a resistência do LDR. Vamos ver qual é o valor dessa resistência. Para a gente entender como que varia essa resistência aqui do LDR. Então, vamos medir aqui a resistência. Então, está variando aqui 180K até 500 ohms, né? Então, no meio termo aí deu 700 ohms, 800, né? Beleza. Então, vamos voltar com ele para lá. 800. Vamos ligar ele aonde? Ligar ele aqui. Também acho que eu liguei esse negócio errado. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar aqui, pessoal. Ah, eu consegui, ó. Então, o que que eu criei aqui agora? Eu criei igual um poste, né? À medida que fica mais claro, ficou ao contrário. À medida que fica mais claro, a luz acende, ó. Então, eu criei um interruptor em função da luz. Se tem luz, ele acende, né? Se fica escuro, ele apaga. Então, se eu inverter aqui a alimentação, ele funciona invertido, né? Então é muito versátil esse circuitinho, né? Dá para você criar interruptores, né? Utilizando aqui vários sensores. Então dá para usar, igual eu usei aqui o fotoresistor, né? Dá para usar o sensor de pressão, ou seja, toda vez que você pressionar, liga, né? Alguma coisa. Tem aqui o sensor de presença, que daria para usar também, ou inclinação. Então é muito versátil esse circuitinho também como elemento de sensor, tá? Como elemento sensor. Esse aqui ficou bom, ficou em função da luz. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer aqui rapidamente. Não sei se eu vou conseguir fazer em tão pouco tempo, mas vamos lá. Eu vou deletar tudo aqui e vou deixar os componentes. Que aí já adianta, né? A gente tem pouco tempo aqui. Eu deletei até o protoboard aqui. Vamos tirar aqui os resistores. Deixar eles aqui em cima. Deixar o LED aqui.
Agora que eu notei que dá para ligar sem, dá para ligar também sem protoboard, né? Mas é bom a gente usar o protoboard, tá? Porque fica mais realista com o que a gente vai fazer na prática. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui o protoboard. Deixa eu deixar ele aqui. Então está aí meu protoboard. Vou usar a fonte de tensão aqui. Fonte de tensão. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser alimentar aqui o meu protoboard com a minha fonte. Então vou colocar aqui próximo. Então terminal positivo, né? Vou ligar aqui no mais, colocar esse cabinho sendo vermelho, o negativo no menos, colocar isso aqui sendo preto. Tá? Vou fazer um jumper também aqui para baixo, que aí eu alimento a parte de baixo também. Vou pegar aqui o negativo com negativo, então aqui eu tenho negativo e positivo com positivo, né? Então eu tenho positivo aqui nessa linha de baixo também. Aqui também tem positivo e negativo. Vamos colocar o nosso amplificador operacional, vou colocar aqui no centro. E vamos ver o circuito aqui. Ó. O circuito é o seguinte, ó. Eu tenho que identificar aqui a entrada. Eu vou fazer essa parte aqui primeiro, ó, que é mais fácil. Ó. 2 diodos, 2 resistores, né, que fazem um divisor de tensão junto à entrada não inversora. A entrada não inversora, ela está aqui no pino 2. Ó. Ela é o pino 2, essa entrada não inversora. Então, no pino 2, eu tenho que ter uma resistência virada para o terra e uma resistência virada para VCC. Basicamente é isso. No pino 2, né? Vamos fazer isso. Vamos lá. Uma resistência aqui, ó. Eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui do pino 2, ó, e vou ligar aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Então, nesse ponto, eu vou colocar um resistor aqui, né? E posso colocar outro resistor aqui em cima. E aí eu faço aqui um jumper aqui. Assim, né? Vai ficar melhor, ó. Deixa eu deletar isso aqui. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Peguei do pino 2, trouxe o pino 2 para aqui, ó. Então, tudo isso aqui é pino 2, né? Essa coluna 11 aqui é pino 2. Coloquei um resistor aqui no pino 2, coloquei um outro resistor no pino 2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui no VCC e vou ligar esse aqui no terra. Um virado para o, né? Um virado para o negativo, o outro virado para o positivo. O que é virado para o positivo, ele tem um valor de 10K. Então, vamos colocar o valor aqui de 10K. Já está, né? E o que tem o de baixo, que está no negativo, 4K7. Vou ter que ajustar o valor dele. Não, já está com 4K7, deixa eu ver se está certinho. Ok, está 4K7, está certinho. Então já fiz a montagem desse ramo aqui, ó. Tá? Agora eu vou montar esse ramo aqui, ó. Isso com mais isso. Esse elemento aqui é o potenciômetro. Ele tem 3 perninhas. A perna central é o que vai na porta mais aqui, né? A porta não inversora, que é o pino 3. Então vamos fazer o seguinte, eu vou puxar aqui do pino 3 e vou colocar aqui, ó. Bem aqui, ó. Vou colocar uma cor diferente. Vou usar meu potenciômetro. Vamos buscar aqui o potenciômetro. E aí, ó, o potenciômetro, ó, o pino central do potenciômetro tem que vir bem aqui, né? Ó, que é o que está interligando com o pino 3. Eu até errei aqui, ó. Pino 3 seria aqui. Então, estou aqui no pino 3, trouxe o pino 3 para cá. Então, toda essa coluna aqui é pino 3. E aí, o pino central aqui do potenciômetro, ele tem que encaixar na direção aqui do pino 3. Tudo bem. O que eu tenho que fazer mais, então? A outra extremidade eu ligo no VCC e a outra no terra, né, no negativo. Então, eu posso fazer isso. Eu posso ligar essa aqui no VCC, colocar ela na cor vermelha, e a outra extremidade, que é esse pino 2 aqui, ó, ligo no negativo. Tudo bem. Então, eu interliguei já o potenciômetro. Falta a gente fazer a alimentação do circuito, né,
do componente. A alimentação é feita pelo pino 7, é a tensão positiva, e o pino 4, que é a tensão negativa. Então, vamos lá. O pino 4, que é esse pino aqui, ó, ele tem que ter a tensão negativa, ou 0 volts. Então, ok, eu já liguei aqui na linha do 0 volts. E o outro é o pino 7. Então, vou pegar bem daqui. Ó. Poderia pegar esse ou esse. Eu vou pegar esse aqui que está mais próximo do positivo aqui. Ó. Então, aqui, positivo. Vou mudar a cor aqui. Ó. Bom, fiz essa parte aqui. Agora eu vou seguir para a saída. Né? A saída é o pino 6. Ó. Então, no pino 6 eu tenho um resistor. Então, eu posso pegar aqui o resistor e coloquei ele diretamente no pino 6. Ó. Esse aqui é o pino 4, pino 5, pino 6. Ó. Já liguei o resistor. Ó. Aqui já é a saída do resistor. Na saída do resistor, o que eu tenho? Eu tenho o LED. Tá? E aí que entra, né? O LED, ele tem aqui uma polaridade. Tá? Essa parte chanfrada do LED é o negativo do LED. E olha que o negativo do LED está no terra, está no 0 volts. Então, essa parte aqui vai no 0 volts, essa aqui vai junto ao resistor, né? Que é essa ligação aqui. Ó. Então, agora a gente pode colocar, né, um resistor. Eu vou fazer assim, eu posso colocar o resistor assim, ó, desse jeito. Porque o que acontece? Aqui é a saída do resistor, entra aqui no lado positivo do diodo, e aqui que é o negativo do diodo, tem que ter, né, um contato para o terra. Só que ele ficou na frente do pino aqui, né? Então, vou tirar ele e vou fazer a ligação aqui do negativo. E agora sim eu coloco ele aqui. Ó. Acabou que eu fiz errado, né? Peraí. Tem que ser aqui. Ó. Tem que ser bem onde ele vai estar interligado, né? Ó. Bem nessa direção aqui. Bom, eu acho que eu fiz tudo, né? O que eu vou fazer a mais é colocar os multímetros, né? Então, esse resistor não preciso. Eu vou colocar aqui os multímetros, ó, só para a gente monitorar. Ó. O ponto de referência é o 0 volts dos dois, né? É o 0 volts. E a tensão que eu vou medir aqui a tensão no pino 2, uma entrada, e a tensão, né, no pino 3. Que é outra entrada. Medir a tensão nesses dois pontos. Então, acho que é isso. Vamos simular. Acho que deu alguma coisa errada, né? Ou não? Deixa eu ver. Não, acho que não. Então, aqui eu tenho 1.6 volts, né? No pino 2 aqui, ó, é um valor fixo. Ele não muda. Né? Por que ele não muda? É esses dois resistores aqui que determinam esse valor. Ó. Eu estou alimentando com 5 volts, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 12. Então, esse valor de 3,87 ele não vai mudar, ó. Ele é constante. Ó. Ele é determinado por essa queda de tensão aqui. Ó. Né? Se vocês calcularem a queda de tensão, né? Ó, a gente tem uma tensão de 12 volts com dois resistores em série. Essa tensão aqui nesse resistor que está sendo aplicada à porta. Valor 3,87. E o potenciômetro muda, né? A outra tensão. Né? A tensão na entrada positivo. Então, se aqui for maior que o da esquerda, o LED acende, né? Então, se aqui for maior que 3,87, ele acende. Olha aqui, pessoal, eu consegui um feito aqui. 3,87, 3,87. Teoricamente, as tensões são iguais, né? Quando ele fosse fazer a diferença, né, daria 0. 0 vezes 10.000, que é o exemplo que eu dei para vocês, né? Dá 0. 0 volts, ou seja, não acenderia. Mas vocês podem notar que está acendendo. Por quê? Às vezes a tensão aqui é 3,87,1 e aqui é 3,87,0. Então, a mínima diferença já é suficiente para ligar o LED. Por isso que é muito difícil ter uma tensão aqui diferente de 12 volts ou 0 volts. Ou vai ser 0 volts ou 12. Esse circuitinho aqui tem uma utilidade também interessante, que ele é um comparador, né? Ele é muito utilizado em acionamento elétrico, principalmente acionamento CC. O acionamento CC, você alimenta o motor, né, de corrente contínua com a tensão contínua.
Se você aplica a tensão numa polaridade, o motor gira para um lado. Se você inverte a polaridade, o motor gira para o outro, né? Mas se você tem 0 volts na armadura do motor, ele fica parado. Então, esse circuitinho aqui, ele pode ser utilizado para detectar a tensão de 0 volts. Ou seja, ele vai detectar o momento que seu motor está parado, né? Ele pode emitir aqui um nível lógico alto, justamente para, né, você coloca uma tensão de referência de 0 volts, né, justamente quando a tensão for 0. Então, ele detecta tensão nula, né, no barramento. Então, é interessante. Muito isso é aplicado, né? Isso é aplicado nos conversores de acionamento de motores de corrente contínua. Por quê? Você tem que saber que a ponte, né, está sem pulso, né, ou que não tem tensão nenhuma na saída da ponte retificadora, né? Então, é uma forma de você detectar isso, aferir que tem 0 volts na saída, tá? Então, esse é o nosso comparador aí, tá bom? Bom, aqui, né, para a gente já ir caminhando, no roteiro aqui, o ideal seria que vocês fizessem e fosse respondendo aqui o roteiro, tá? Fosse respondendo. Tem um segundo circuito aqui, esse segundo circuito não funciona muito bem, né? O ideal é a gente colocar aqui, ó, uma espécie de sensor mesmo, fica mais legal, né, quando a gente usa o simulador. Mas esse aqui, lá na prática, funciona bem. Ele é um sensor de toque, né? A gente, em vez de colocar botões, a gente coloca eletrodos. Tá vendo? Substituir os botões por eletrodos, que é basicamente 2 fiozinhos. Então, quando a gente coloca o dedo aqui, a gente já consegue ligar o LED só com um toque, né? Com a nossa própria energia estática, né? A nossa impedância, a gente consegue acionar o amplificador operacional. Tá? Aí eu vou enviar para vocês, sim, o roteiro. Então, essa foi a montagem, rapidamente. Mais uma ferramenta, tá? É importante que vocês aprendam a usar essas ferramentas aí, porque vocês vão ter que fazer as entregas, né? Tudo com base nessas ferramentas aí também. Tá? E aí, talvez a próxima aula vai ser outra. Oi? Pode falar. Tem como salvar esse, se fosse, no caso, um trabalho para me te entregar? Tem como eu salvar esse circuito aí? Tudo que você faz já fica salvo. Na hora que você está modificando, ele salva, ele mostra em algum lugar, ó. Ele mostra aqui em cima. Ah, tá. Mas aí depois, para quem tiver interesse mesmo em usar isso aqui posteriormente, é bom criar uma conta, né, um e-mail. Aí você cria uma conta, aí você fica mais atrelado ao seu login mesmo no e-mail, porque quando terminar o curso, você vai ter acesso às suas montagens ainda, né? Então é interessante. Igual eu tenho aqui, ó, eu tenho várias montagens, né, que eu já fiz. E aqui é legal porque o que acontece? Você pode deixar suas montagens públicas. Tem algumas minhas aqui que são públicas, ó. Tem essa aqui que eu fiz, ó, ela tem 4 anos que eu fiz, ela é pública. Aí foi engraçado porque eu venho aqui nas mensagens, ó, um monte de gente copiou a minha montagem, olha, mais de 100 pessoas. Então a gente pode, né, compartilhar a nossa montagem e outras pessoas utilizam, que é mais de 100 pessoas, acho que foi mais de 200. Elas usaram, né, o circuito que eu montei aqui, ó. Então é interessante, às vezes você fez uma montagem legal, deixa ela pública, que aí pessoas vão ter acesso. Tá vendo? Essa aqui também. Então, muitas montagens aí o pessoal foi utilizando. Fui notar isso hoje. Beleza, pessoal? Então, a gente pode ir finalizando. A próxima aula talvez vai ser uma outra ferramenta. Acho que vários aqui ficaram com o sinal vermelho. Próxima aula pode ser que seja outra ferramenta. E a minha ideia é essa mesmo, dar uma vazão nessas ferramentas para depois vocês terem mais condições de utilizá-las aí para os trabalhos.